Amém? Graça e paz a todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos aqui dar início a mais um vídeo falando dos fundamentos da fé. Eu tenho certeza que Deus vai nos alimentar muito com mais esse vídeo. Em nome de Jesus nós vamos crescendo na fé no Senhor. Amém? A primeira coisa que eu quero falar para vocês nesse vídeo, eu quero começar dizendo como é que a gente tem que viver na presença do Senhor. Pastor, isso é importante? Sim. A Bíblia, nós terminamos uma série de vídeos para trás falando sobre a fé e dando todo um começo de como a gente deve caminhar com o Senhor. Porque a Bíblia fala, por exemplo, lá em Abacuque 2, versículo de número 4. Quando a gente vai nesse profeta, que é chamado de profeta menor, né? Mas menor porque os livros são menores e não porque eles tinham importância menor, ele fala uma frase que é muito, muito impactante em nossos corações. Ele diz assim, ó, Abacuque 2, versículo 4, diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então ele usa essa frase final, o justo pela sua fé viverá. Essa palavra tem um grande impacto em nossas vidas, porque ela mostra como é que a gente vai viver na presença do Senhor, pela fé que a gente tem. A nossa vida vai ser regida pela fé que a gente tem. Se a gente tem uma fé oscilante, se a gente tem uma fé que fica duvidando do que Deus fala, se a gente tem uma fé que fica balançada, é essa forma que a gente vai viver. Com uma vida oscilante, com uma vida meia assim na presença do Senhor. Quando a gente tem uma fé verdadeira, quando a gente aprende a fé verdadeira, que a gente cresce nessa fé, a gente vive isso. Então, a gente recebe ali uma notícia ruim, a gente já vai na presença de Deus, se enche do poder de Deus, já dá uma ordem àquele mal, fala em nome de Jesus, você não vai habitar aqui na minha vida, você não vai tocar na minha família, você não vai tocar nas minhas finanças, em nome de Jesus, saia, você já começa a tomar posse da bênção ali, o justo vai viver pela fé que ele tem. O justo vai viver daquilo que alimentou o coração dele. Nós vamos viver daquilo que a gente conseguiu guardar em nossos corações e viver da palavra do Senhor. Isso é muito importante para nós. Por isso que se dá todo o entendimento, se dá toda a atenção para a palavra do Senhor, por isso que não se lê a Bíblia de uma forma correndo, eu vou ler isso, eu vou ler aquilo, eu vou ler um monte de coisa de uma vez. Não, vai devagarzinho, saboreie aquele alimento que Deus está te dando, vai devagarzinho, vai colocando ele dentro de você, vai colocando dentro da mente, faça a sua mente pensar naquilo, medita naquela palavra, veja o que Deus está falando com você, se alimenta o seu espírito daquela palavra. O meu justo viverá da fé. Isso aqui é um importante recado para mim e para você. Se a gente vai viver da fé, então que seja uma fé verdadeira, que seja uma fé real, que seja uma fé que transporta os montes. Ou como a gente está falando nos vídeos, uma fé que agrada a Deus. Amém? Eu quero passar para mais um versículo que fala a mesma coisa, só que de uma maneira um pouquinho mais bonita para a gente entender e mais espiritual também. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo de número 38 e 39, diz assim, ó: o meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da sua alma. Olha só como esse versículo traz. Antes de eu explicar ele um pouco mais abrangente, deixa eu pegar ele por partinhas, por frases que ele fala para a gente aprender toda a lição dele. Olha, diz assim, ó: o meu justo, porém, viverá da fé. Lembrando o que disse Abacuque, que fala assim, ó: o justo pela sua fé viverá. Então, olha, mais uma vez a Bíblia fala, só que agora no Novo Testamento em Hebreus, que o justo vai viver da fé.
Então não é de qualquer forma, eu tenho que cuidar da minha fé, porque isso vai ser a forma como eu vou viver. Aí ele diz assim, ó, viverá da fé. E se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha como Deus fala. Lembra de Tomé? Quando ele duvidou da ressurreição de Jesus, falou, mas será que era ele? E tal. Para ele era só uma dúvida comum. Mas na verdade, Jesus não estava se agradando. Olha o que diz aqui em Hebreus. E se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então você vê que Deus não tem esse prazer de nos ver recuar quando a gente tem que usar a nossa fé. Quando depende de nós, depende da nossa fé, a gente tem que ir com tudo, tem que ir com toda a força, aquela fé que agrada a Deus, a fé verdadeira. Eu estava conversando com um obreiro esses dias e ele falou para mim assim, que conhece um casal onde a esposa desse amigo dele, ela está com um problema na perna que ela não dobra a perna. E esse obreiro falou assim, marca um dia que eu quero ir na sua casa, eu quero orar por essa pessoa e você vai ver que ela vai dobrar a perna, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que ele falou daquela forma tão forte assim, daquele jeito? Porque o meu justo vai viver da fé. E se recua na fé, a minha alma não tem prazer nele. Quando Jesus falou isso, ele nos dá um incentivo. É claro que se em algum momento na minha vida, irmão, eu recuar, eu me abater um pouco, naquele momento, às vezes a gente abaixa a cabeça, mas a gente clama aos céus, fala, Senhor, me ajuda. Eu não quero viver isso aqui, me perdoa, meu Deus. Logo em seguida, a nossa relação com Deus está restabelecida. A gente pode de novo levantar a voz e pode continuar. Eu vou determinar e eu vou ganhar e eu vou vencer em nome de Jesus. Então, se por algum período você passou um momento mais difícil, um momento mais caído, um momento com o semblante mais caído assim, não deixe isso aí ficar não, irmão. Levanta, fala com Deus, fala, Senhor, eu até agora, eu vivi uma vida muito difícil, mas em nome de Jesus, a partir de agora acabou. Eu vou levantar, Pai Santo, e eu vou glorificar o Teu nome. A Bíblia fala, vou repetir, o meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só, nós, porém, olha ele falando, nós que já recebemos a fé, já temos compreendido qual é a fé verdadeira. Nós temos compreendido como é que é a fé que agrada a Deus. Nós, olha ele falando, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós não vamos voltar para trás, não. Nós vamos para frente, irmão. Nós vamos para frente. Ah, pastor, mas está muito difícil. Então, no máximo que eu vou admitir é que eu não saia do lugar. Agora, para trás eu não vou, não. É daqui para frente. Eu posso andar devagar? Posso, mas para frente. Eu posso ir devagar? Pode, mas é só em direção à frente. Nós vamos vencer em nome de Jesus. A Bíblia fala, lembrando esse versículo que vai vir mais vezes nos vídeos mais para frente, aquele que luta vence. A Bíblia fala isso. Se eu continuar a lutar, uma hora vai acontecer, irmão. Uma hora vai acontecer, eu quero pôr essa fé no seu coração. Às vezes, a nossa derrota vem justamente quando a gente desistiu. Às vezes nós estávamos pertinho da nossa vitória ali, mas o diabo fez uma oposição maior, a gente desistiu e ali foi derrotado. Ali foi derrotado. E não, a gente não deve viver isso. A gente não deve viver o fracasso. No nosso canal, no YouTube, vai ter uma playlist um pouco mais à frente. Eu preciso de algum tempo ainda para pôr. A gente vai colocar um estudo que eu fiz sobre o que nos fez fracassar. Vão ser 10 lições rápidas, vão ser 10 lições do que a gente fracassou e como a gente pode fracassar na vida. Justamente para evitar o fracasso, a gente tem que ir para frente. O meu justo vive da fé, aquele que retroceder, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele, olha como ele fala, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Ele já levanta a voz com firmeza e fala, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem
retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam, olha como ele diz, mas daqueles que creem para a conservação das nossas almas. Se meu justo vive da fé, e a Bíblia fala que a fé vai me ajudar a conservar a minha alma. Olha que palavra maravilhosa que a gente recebe aqui do Senhor agora. A conservação de nossas almas. Isso é um versículo importante para a gente segurar no nosso coração. Eu aconselho você, pega Abacuque 2, versículo 4 e Hebreus 10, 38 e 39, marca no canto da sua Bíblia. Grifa, coloca ali uma marca em Abacuque onde ele fala, o justo pela sua fé viverá. E todas as vezes você lê esse versículo, você medita nele e fala assim, eu sou um justo do Senhor. Eu sou um justo do Senhor, eu vou conseguir viver isso. Em nome de Jesus, é isso que Deus quer de mim, é isso que eu vou fazer. E determina, fala, eu vou ser uma pessoa de fé. Olhe sempre para você e fala, eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa de fé. Muitas das vezes o que nos derrota é que todas as horas a gente olha para a gente e fala assim, minha fé, eu não tenho fé, isso não é para mim, eu não consigo fazer isso. E com essas palavras a gente vai se jogando para baixo, a gente vai virando presa fácil. Não, fale a verdade, fale aquilo que a palavra do Senhor diz. Pastor, mas às vezes eu estou me sentindo sem fé, eu vou falar que eu tenho fé? Sim, vai falar que você tem fé, porque você crê que o Senhor que te fortalece. Paulo diz assim, diz o fraco, eu sou forte. Por quê? O fraco é fraco, o fraco não é forte. O fraco devia dizer, fraco, eu sou fraco, o fraco é assim. O fraco não fala que é forte, mas Paulo não ensinou isso. Paulo falou assim, diz o fraco, eu sou forte. É isso que ele ensinou. Por quê? Porque a minha fortaleza vem de Deus. Então posso fazer um paralelo com o Paulo? Diz o que não tem fé, eu tenho fé. Diz o que não tem fé, eu tenho fé. Diz o que não está, o doente, eu estou curado. Diz o que precisa da liberdade, eu estou liberto. Então diz o fraco, eu sou forte. E isso fala muito aos nossos corações. A gente tem que colocar a palavra de Deus em prática. Tiago 1, versículo 22 diz isso. Não seja somente ouvinte, mas praticante. Ei, irmão, até quando a gente vai sofrer? Até quando a gente vai viver arrastando na vida? Um dia a gente tem que se levantar, um dia a gente tem que receber. Deus quer nos abençoar, mas muitas das vezes a gente impede esse mover de Deus sobre nossas vidas com a nossa falta de fé. Pastor, mas é isso então, mas muitas das vezes o que está nos derrotando é justamente a forma como a gente está vendo as coisas. Ei, vamos ver com uma maneira do Senhor. Deus nos fez para ser vitória, meu justo vai viver da fé. Aquele que recuar, minha alma não tem prazer nele. Então lembra disso, toda vez que eu recuar, Deus não está se agradando. Deus se agrada quando a gente vai para frente. Pastor, mas as pessoas não gostam de mim, as pessoas não querem saber de mim. Irmão, o que importa é que Deus te ama. Importa é que Deus quer te abençoar. Vá para frente, irmão. Vá para frente. A hora que você começar a dar fruto, você vai ver que as pessoas vão reconhecer que você é um homem ou uma mulher de Deus. Um homem ou uma mulher de fé. Não se importe com ninguém, não. Se importe em agradar a Deus. Então vamos relembrar aqui os versículos para a gente poder encaminhar em cima deles e ir mais adiante. A Bíblia fala assim, o meu justo porém viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação de suas almas. Ele usa a palavra crer aqui no final, por quê? Porque fé é uma explosão, fé é aquilo que Deus nos dá, mas se a gente não desenvolver essa fé, ela morre. Então eu tenho que usar essa fé para continuar andando, e aí que eu tomo ação, passa a ser crer. Eu creio no Senhor. A gente já aprendeu isso em vídeos anteriores, que fé é uma coisa, crer é outra. A fé é uma explosão, crer é continuar acreditando que Deus vai fazer. Pastor, mas eu não estou conseguindo enxergar. Nós não precisamos ver. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, a prova daquilo que não se vê. Não é porque você não está vendo que a coisa não está acontecendo. Não é porque tenha isso no seu coração. Se alguém, eu estou doente, pastor, se alguém perguntar para você como é que você está, fala, eu estou curado, em nome de Jesus. Pastor, mas eu não estou vendo a cura. Você não precisa ver, creia.
Só creia que Deus te curou já. Você vai ver que vai se manifestar a cura em você em nome de Jesus. Agora, vou para essa parte, para a gente chegar no final da palavra do Senhor. Quando as pessoas perguntam, pastor, mas o que é ser justo? Ser justo é ser justificado pelo Senhor. Eu não vou me aprofundar muito, mas eu preciso falar essa parte para você. Eu fui justificado para Deus. Então deixa ir rapidinho, em alguns minutos eu falo isso para você. Eu não merecia nada. Você não merecia nada. A gente não tinha condições de comprar a nossa salvação, as nossas bênçãos. A gente não tinha essa condição. Mas Deus quis fazer isso por nós. Deus se fazendo homem, morrendo na cruz do Calvário, deu a chance da justiça dele vir para nós. Então, olha, só vou fazer uma coisa aqui para ficar um pouco mais fácil das pessoas entenderem. Peço licença para mim, de uma forma até um pouco mais poética, ensinar essa parte para que todos possam entender, e eu assim penso que aí fica mais fácil. Você imagina que se acontece uma injustiça, imagina uma pessoa negra, uma pessoa vai entrar num banco e porque ela tem a cor negra, um guarda ou algum segurança impede ela de entrar, falando esse negro pode querer entrar para roubar. Isso é um racismo, isso é uma injustiça que acontece. Aí vamos dizer que essa pessoa se sente injustiçada, arruma um advogado e processa o banco. Processou o banco tem que pagar a indenização para ele. Por que tem que pagar a indenização? Porque ele foi injustiçado. Uma pessoa de bem, só porque a cor da pele dela era diferente, ela foi confundida com um bandido, com alguma coisa, assim, então ela foi injustiçada. Aí quando vai para a justiça, o juiz determina, o banco tem que pagar X valor. Por quê? Porque tem que se fazer justiça, aquilo que foi feito em justiça. O que aconteceu com Jesus? Aconteceu isso. Jesus não tinha pecado nenhum, mas pagou a conta. Ele morreu como pecador. A Bíblia fala, maldito todo aquele que foi colocado no madeiro, mais para frente a gente vai ver esse vídeo. Vamos fazer vídeo a respeito dessa palavra. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então Jesus morreu uma morte muito sofrida, muito doída, sem merecer. Então isso foi feito uma injustiça com ele. Agora, vamos dizer assim, Jesus levanta e fala assim, eu quero uma justiça. Eu quero que se faça justiça, porque eu não podia morrer, porque eu não tinha pecado nenhum. Quem podia morrer era o Kleber, que estava cheio de pecado, mas eu não tinha pecado. Aí vamos dizer que Jesus pede uma indenização. Eu quero uma indenização agora. Tá bom, Jesus, o que você quer? Eu quero que todo aquele que acredita em mim receba a justiça minha. Seja livre da condenação do pecado. A justiça foi feita. Deus fez justiça. Então, quando a Bíblia fala que nós somos justiça de Deus, é por isso. Quando as pessoas olham, quando o inferno olha para mim, ele vê que Jesus morreu por mim. Eu não tinha direito, mas ele não tinha que morrer. E quando ele morreu, me deu o direito para mim. Ele pediu a indenização dele. Por isso que eu pedi licença por uma forma poética. Ele pediu a indenização. Agora todo mundo que crê em mim vai ser salvo. Olha que bênção maravilhosa que nós recebemos. Nós somos justiça de Deus. E quando eu sou justiça de Deus, eu sou o justo que fala aqui. Eu não tenho a justiça em mim mesmo, mas Jesus conquistou essa justiça para mim. Então hoje eu posso falar, meu justo vive da fé. Eu sou um justo do Senhor, eu vou viver pela fé. Aqui está dizendo, Hebreus 10 fala assim, meu justo porém viverá da fé. E eu vou viver da fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Eu queria orar com você agora. Eu quero orar com você, eu quero que você receba essa palavra no teu coração. Os próximos vídeos que virão, Deus vai falar mais conosco a respeito disso, a respeito da confissão, de nós sermos justiça do Senhor, de nós termos sido justificados por Ele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo, maravilhoso e eterno. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, meu Deus. Eu sou a sua justiça, Pai, aqui.
Eu recebo, Pai, essa palavra no meu coração, sabendo, meu Deus, que o Senhor quer que eu viva, Pai, como um justo, porque o Senhor disse na tua palavra, o meu justo vive da fé, e aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pai, eu quero que o Senhor olhe para mim e tenha prazer, Pai, na forma que eu vivo. Eu vivo, Pai, a fé do Senhor, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, meu Deus, essa minha irmã está falando, e nós vamos ser, Pai Santo, aqueles que agradam ao Senhor, em nome de Jesus. Até a minha confissão, meu Pai, vai mudar em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar esse meu irmão, essa minha irmã, que eles possam viver a verdade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida, a sua casa e sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.